todos e a todas. Hoje estamos aqui no Jornal História e estamos com os debatentes Geraldo Manuel e Isabela Souza. É um prazer. Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre a revolta da cabanagem. A gente agradece a presença de vocês que estão aqui para discutir alguns fatos essenciais. Bom, para entendermos mais o surgimento da revolta da cabanagem, a nossa equipe fez um roteiro muito especial para vocês entenderem. A revolta da cabanagem ocorreu na província do Grão-Pará, que consiste atualmente nos estados do Maranhão, Amazonas, Pará, Roraima, Piauí e Amapá. A economia da região baseava-se, sobretudo, na pesca, caça, comércio de especiarias e no extrativismo realizado principalmente pelos caboclos e indígenas, diferentemente do restante do Brasil, que tinha a produção de açúcar e café como fonte econômica. Isso ocorreu pois a região norte do Brasil, a qual ficava a província do Grão-Pará, só foi colonizada pelos portugueses para evitar que outros países, como os espanhóis, habitassem, ou seja, sua colonização inicialmente não foi por fim econômico. A província do Grão-Pará, por mais que não tinha uma participação economicamente e politicamente forte, se mantinha estável. Entretanto, com a independência do Brasil em 1922 e o período regencial em 1931, surgiram diversas insatisfações, culminando no surgimento da revolta da cabanagem. Bom, é notório a tua satisfação dessas classes na questão do período regencial da Ilha. Quais são os benefícios que esse período regencial trouxe? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Bom, as lideranças locais, como fazendeiros e comerciantes, estavam satisfeitos com o governo territorial centralizado, pois eles queriam maior autonomia e poder político e econômico. Já a população de cabana, que inclui negros, mestiços, camponeses pobres, indígenas, estavam sofrendo com exploração, pobreza e estavam buscando uma maior qualidade de vida, tentando acabar com a escravização. A cabanagem teve alguma influência na formação da identidade brasileira? Para falar a verdade, a cabanagem, embora ela regional, ela influenciou sim a identidade nacional brasileira ao expor as fragilidades políticas, intensificar debates sobre desenvolvimento social, demonstrar força popular, entre outras coisas, foi marcado assim pela resistência de seu povo. O impacto, porém, ele foi indireto e não foi tão abrangente assim quanto os outros. O movimento da cabanagem houve diversas alterações de lideranças, mas principalmente 3 vezes. Você sabe me responder por que ocorreu isso? Boa tarde. Claro, as 3 mudanças de liderança na cabanagem, elas resultam na falta de coesão entre os grupos com interesses diversos, de representação governamental, que eliminavam os líderes das intrigas internas e das rivalidades pelo poder. E também a falta de estratégia política que acontecia entre eles, que enfraquecia a humanidade do movimento. Bom, agora nós vamos encerrar uma partezinha da nossa reportagem. Nós agradecemos a historiadora Isabela pela sua presença e contribuição para a nossa reportagem. Agora nós entraremos com a historiadora Rani, que nos dará mais informações. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua ilustre presença, Rani. Eu queria saber qual foi o estopim que ocasionou a revolta. Bom, o prazer é todo meu. Boa tarde a você, jornalistas, e o nosso querido debate Geraldo. O que fez acontecer o início dessa revolta foi a prisão do conde
isso aconteceu numa festa típica à luz do dia, o que é até contraditório, né? Como você tinha falado, Fanny, o governador ele acabou sendo morto. Alguém tinha que pegar esse cargo. Quem foi o sucessor? Teve sim, e foi o Vladimir Félix. Ele, na verdade, não era daquela parte da cabinagem, ele era da elite. E, infelizmente, não durou muito tempo. Foi morto também pelo restante dos povos que fazia parte, né, da cabinagem. E foi morto por quê? A gente tem que entender que a elite e as pessoas, as demais, que estavam formando o grupo da revolução, eles tinham interesses separados. A elite, ele queria ter uma autonomia maior e melhor. Eles estavam muito influenciados pela ideia do liberalismo, que começa na França e chegava a eles. Então, para eles, ter uma autonomia economicamente naquela região era melhor. Eles não estavam tendo isso. Agora, o outro grupo, eles queriam direitos iguais, eles queriam o fim da escravidão, sabe? E, por exemplo, o fim da escravidão ele não é positivo para o povo da elite. Consegue entender? Porque a escravidão era a mão de obra que eles tinham para exercer essas atividades. Então começa a ter ali uma briga pelas ideias que estavam sendo debatidas. E Félix, ele começa a defender o governo que já estava lá, né? O governo que ele começa a criar poucos. Pensando nisso, os demais da comunidade, eles matam Félix. Vale ressaltar que após Félix morrer, quem entra no poder é Francisco Vinagre. Francisco Vinagre, ele também é da elite, só que ele acaba sendo afastado pelo mesmo motivo de Félix, por querer apaziguar essa revolução. Quem entra no poder após isso é Eduardo Evangelino. Só que tem um problema. Eduardo Evangelino, ele era dos cavanos. Então, ele acaba sendo perseguido. Francisco de Souza, ele acaba indo atrás, indo em Belém e dando massacre na cidade. E, literalmente, massacre na cidade Eduardo Evangelino, ele foge da cidade e Francisco acaba tomando o poder. Então, ele acaba indo atrás de Eduardo Evangelino também, porque ele assim, não ia aceitar isso, tipo, simplesmente por fugir, ele vai atrás dos revoltosos e atrás de Eduardo. Eduardo acaba sendo preso em Fernando de Noronha. Bom, e após 30 mil mortos, um massacre e uma sangria, se encerra esse período tão turbulento. Mas falando do historiador geral, quais foram os impactos causados no Grão-Pará após a Revolução? Bom, a Revolução do Grão-Pará teve consequências importantes. O governo imperial sufocou a revolta com executamentos e prisões, fazendo assim que concluiu o seu poder sobre a província. A perda de autonomia gerou conflitos entre portugueses, brasileiros e líderes locais. A economia também sofreu com a instabilidade, afetando o comércio e a produção. Além disso, a população ficou insatisfeita, contribuindo para levantes como a cabanagem. Nós agradecemos a contribuição dos historiadores que estão aqui conosco e que tiveram Rani, Geraldo e Isabel. Após todos esses fatos que foram colocados aqui, a gente entende, a gente pode perceber que as minorias, mesmo estando em desvantagens, podem se chegar a ocupar o lugar. Mas assim, civilizadamente, a gente viu que todo esse processo foi um processo muito sangrento, com certeza morreram muitos inocentes. E fica aqui, encerra mais um jornal